Olá pessoal, a ideia desse vídeo de hoje é a gente começar a introduzir o movimento em duas dimensões. Acho que esse vídeo vai ficar dividido em mais de duas partes, para que a gente possa ter um entendimento um pouquinho mais completo de todo esse movimento, tá ok? Então vamos lá. Eu inclusive recomendo para vocês que antes de ver este vídeo, vocês tenham um pouquinho de paciência, deem uma olhada, ou que tentem relembrar o que a gente já viu lá sobre movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniformemente variável. E uma situação particular do movimento retilíneo uniformemente variável, que é o movimento de queda livre, onde a nossa aceleração é constante e é a aceleração da gravidade. E, muito importante a gente relembrar um pouquinho sobre vetores. Ok? Por quê? Porque quando a gente trabalhou em uma única dimensão, então aqueles vídeos que a gente viu, aqueles vídeos iniciais que tem sobre o MRU e o MRUV, ou movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variável, a gente trabalhou em uma única dimensão. No próprio movimento de MQL, a gente trabalhou a queda de objetos. Então, objetos foram abandonados de uma determinada altura e caíram com a aceleração da gravidade. Então, quando eu trabalho em uma única dimensão, eu estou fazendo uma análise linear do meu movimento. O meu movimento ele pode estar na horizontal, ele pode estar na vertical. Eu posso estar falando só de uma largura, só de uma profundidade, só de uma altura. Ou, remetendo ainda aos eixos cartesianos, a gente pode estar falando do eixo X, do eixo Y ou ainda do eixo Z. Mas só de um deles. A gente não vai combinar dois juntos. O que vai acontecer no meu movimento em duas dimensões é que eu vou combinar duas dimensões lineares para eu ter, então, a minha segunda dimensão. Na dimensão linear, eu tenho um ponto. Um ponto no espaço não me diz nada, ele pode ser uma referência. Mas, no momento que eu colocar o meu segundo ponto, onde eu tenho os dois pontos, que foi então o que a gente estava vendo lá no MRU e MRUV, eu posso analisar ou uma distância percorrida ou um deslocamento entre esses dois pontos. E se eu estiver falando então do deslocamento, eu estou falando linear, em uma dimensão. Mas a gente vai trabalhar agora em duas dimensões. Para nós trabalharmos em duas dimensões, então a gente vai ter um plano, que era aquela minha reta horizontal e aquela minha reta vertical. Se eu chamar a reta horizontal de x, se eu chamar a reta vertical de y, eu tenho o plano XY. E esse meu plano, posso ter então uma medida de área. E para eu fazer uma medida de área, eu posso pegar horizontal e vertical, largura e profundidade, largura e altura, profundidade e altura. Ou eu vou trabalhar com esses planos, plano XY, plano XZ, plano YZ. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo de um plano XY. E a gente pode também estar trabalhando em três dimensões. Para eu trabalhar em três dimensões, eu vou considerar um volume, eu vou considerar o X, o Y e o Z. Ok? Bom, só para a gente reforçar então, se eu trabalhar linear, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma linha. Não importa como eu estou vendo a posição dessa linha, eu estou trabalhando com uma linha, ok? Se eu estiver trabalhando com um plano, eu vou trabalhar com esse plano. Então, o meu plano ele pode estar assim, mas ele também pode estar assim. Se eu definir nesse meu plano que este ponto é a minha origem, e aí eu posso definir outros dois pontos, e aqui eu posso imaginar um eixo x e y, qualquer objeto que eu coloque ao longo desse plano, eu vou poder identificar ele, né? Como, por exemplo, ele pode ser esta linha aqui. E aí, se eu estou nessa linha aqui, para esse plano, eu posso ter
um eixo x e y, e não ficou bem retinho, né? Mas eu posso ter, então, esse plano. Agora, se eu olhar para esse plano aqui, a minha referência, ela tá aqui. E não importa se eu tô olhando isso aqui em pezinho ou isso aqui em deitado. Não mudou a minha referência. Por isso que a gente trabalha com vetores. Porque o meu vetor, eu posso transportar ele no espaço para onde eu bem entender. Inclusive, vamos retornar esse slide aqui. Aqui a gente tem a representação dos nossos vetores unitários. Então, no meu eixo x, eu tenho como um vetor unitário o i. No meu eixo y, eu tenho j. E no meu eixo z, eu tenho k. E aí, com isso, eu consigo identificar. Por exemplo, se eu tiver um número e o i e um número e o j, eu estou identificando o eixo do x e o eixo do y nessa minha numeração. Ok? Em algum daqueles vídeos anteriores, eu comento sobre esses vetores unitários. Aqui é só para a gente dar uma relembradinha, para a gente poder ver o que a gente vai estar trabalhando em termos desse movimento de duas ou três dimensões. Então, eu tenho uma reta, ou eu tenho um deslocamento deste ponto, que eu posso considerar aqui como sendo a origem de um plano XY, e eu tenho esse ponto que vai ser o deslocamento que aconteceu aqui. O que acontece é que eu estou trabalhando no plano XY, eu não estou mais trabalhando só linear. E eu tenho, então, os meus vetores, porque eles vão facilitar a minha vida. Esse meu deslocamento, na verdade, vai ser o meu vetor resultante do movimento. E eu vou ter o meu movimento, ou a minha posição, aqui em x, como sendo a projeção desse vetor resultante em x. E em y, eu tenho a projeção desse meu vetor em y. Talvez fique fácil de explicar, pelo menos, ou melhor, de entender, talvez seja mais fácil para vocês entenderem se a gente imaginar o nosso círculo trigonométrico. O nosso círculo trigonométrico, então, ele tem um raio, e o raio é igual em toda a circunferência desse círculo trigonométrico. E eu posso colocar nesse círculo trigonométrico, por exemplo, meu eixo XY, o meu sistema cartesiano. Nesse sistema cartesiano, eu vou ter a minha origem do sistema cartesiano coincidindo com o ponto da onde eu vou fazer a medida do raio, né, do ponto central desse círculo. Bom, aí eu vou ver que deste raio, para esta posição em que ele se encontra, eu tenho uma projeção em x e eu tenho uma projeção em y. Quando a gente fala, então, do nosso círculo trigonométrico, a gente fecha um ângulo de 360 graus quando a gente completa todo esse círculo aqui. Ou a gente tem os 2π radianos. E daí que a gente vai poder estar trabalhando, então, com os ângulos e fazendo a relação com senos e cossenos. Isso vocês devem ter visto alguma coisa em geometria analítica. Se não viram, vão ver. Mas lá no ensino médio vocês viram, tenho certeza. Tá? Então, esse meu eixo aqui vai me dar a projeção desse raio e eu vou chamar isso de cosseno. E no meu eixo y eu vou ter o seno. O que acontece é que eu tenho um triângulo retângulo aqui. Olha que legal. O que eu tenho num triângulo retângulo? O triângulo retângulo a gente pode trabalhar com Pitágoras. Se esse meu raio aqui for 1, eu tenho que o quadrado deste cateto mais o quadrado deste cateto é igual ao quadrado deste raio, né? Aqui é a minha hipotenusa. Aqui vai ser, para este ângulo aqui, o meu cateto adjacente, para este ângulo aqui, o meu cateto oposto. Então, aqui que eu tenho a definição do senos e cossenos, como sendo o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e o meu seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E essas relações trigonométricas elas vão ser bastante utilizadas. Por quê? Porque eu tenho ou um lançamento, ou um deslocamento, ou alguma coisa que eu vou analisar aqui, e aí eu tenho um ângulo
ou em relação ao meu eixo X, ou em relação ao meu eixo Y. E são esses parâmetros que eu vou poder utilizar para fazer vários cálculos e resolver diversos tipos de problemas da física, ok? Bom, mas aí eu tenho que ter um círculo trigonométrico? Não, gente. Agora a gente tira o círculo trigonométrico. Agora eu posso até tirar o eixo XY e eu fico com o meu triângulo. E aí eu vou obedecer aquelas regras que a gente tem para trabalhar a relação de triângulos. Então aqui a gente já tem uma ideia de como a gente pode estar trabalhando, por exemplo, em x e y. O que eu posso ter é o meu eixo x ser um deslocamento em metros, o meu eixo y também ser um deslocamento em metros. Então eu vou ter um plano para o deslocamento. Mas eu posso trabalhar com um deslocamento ou com um tempo. Ou eu posso trabalhar com velocidade e tempo, ou velocidade e velocidade. Então, tudo isso são questões de como eu vou transportar para um gráfico as informações do meu movimento. Nem sempre a gente vai estar trabalhando com gráficos, a gente acaba tendo pouco tempo para explorar esse conhecimento, esse trabalho com gráficos, né? Que eu particularmente acho super interessante. Mas vamos ver então como é que vão ficar os nossos movimentos, ok? Vou encerrando essa primeira parte do vídeo aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. E vamos ver outros vídeos aí onde a gente vai trabalhar em 2 e 3 dimensões, vamos trabalhar um pouquinho com Pitágoras e vamos ver como é que a gente vai trabalhar essa questão deste ângulo para esse triângulo, que na verdade o triângulo não deixou de ser imaginário, ok?